Dando continuidade ao nosso glossário sobre provas, né, uma atividade, digamos assim, fundamental, né, eu passo então a trabalhar o conceito de objeto da prova. Né? O objeto da prova, ou seja, aquilo que pretende se demonstrar, são as alegações de fatos feitas pelas partes. Veja, não são os fatos em si, porque as partes não têm que provar os fatos, elas têm que provar os fatos alegados, aquilo que elas alegam ter acontecido. É isso que precisa ser demonstrado. Portanto, o objeto da prova são as alegações de fatos, né? E não os fatos em si. Tá? O elemento de prova é a informação bruta que se extrai da fonte quando aplicado um meio de prova ou um meio de obtenção de prova. Então tem lá uma fonte pessoal, ou real, o objeto, não é? E pelo meio de prova eu extraio dessa fonte uma informação. Essa informação eu chamo de elemento de prova. Essa informação é um dado bruto, ainda não valorado pelo juiz, mas passível de valoração desde que seja um elemento válido, ou seja, desde que aplicado adequadamente o instrumento para a extração válida da informação, que é o meio de prova. Eu não posso extrair informação de uma fonte de prova de uma maneira inadequada. Para isso existem os meios de prova. Por exemplo aqui, eu não posso pedir a uma testemunha que ela faça uma declaração por escrito, porque o meio de prova testemunhal previsto no Código de Processo Penal prevê que a testemunha deva prestar declarações em audiência, questionada diretamente pelas partes, e não unilateralmente fazer um relato escrito, não é? Porque isso configuraria, como eu vou falar nas aulas à frente, uma prova anômala, né? Então, o elemento de prova são as informações, o dado bruto, as informações obtidas, válidas, porém obtidas ainda não valoradas, extraídas das fontes de prova pelo meio de prova. O resultado probatório já é o resultado da valoração realizada pelo juiz. Não é? Então, foi extraído o elemento de prova, né? O dado bruto da prova foi extraído e ele foi, ao ser valorado e o juiz então expressar a sua valoração, aquilo se configura como resultado probatório. O resultado probatório é, portanto, o resultado da valoração dos elementos que é apresentada pelo juiz. Óbvio que o resultado da valoração, ou portanto o resultado probatório, ele é expresso pelo juiz, apresentando, portanto, o que ele compreende como o valorado, o avaliado por ele a partir daquelas informações que foram prestadas. E aqui eu quero dar algumas informações. Comumente, o direito norte-americano chama de evidência aquilo que a gente está aqui chamando de elemento de prova. Todavia, esse conceito de evidência do português, ele não é unânime. Então, evidência, talvez para o direito norte-americano, evidence, tenha relação com o conceito que eu estou apresentando aqui de elemento de prova. Mas, por exemplo, o professor Rui Cunha Martins, da Universidade de Coimbra, ele apresenta uma compreensão sobre evidência que é um pouco diferente daquela que nós estamos, que eu acabei de colocar. Então, para o Rui Cunha Martins, evidência é aquilo que se apresenta de imediato, que salta aos olhos, com clareza, mas que não tem a força da prova. Ou seja, quando um juiz, por exemplo, toma conhecimento de um fato por notícia de jornal, ele pode ter uma evidência, mas ele não tem prova. Não é? A prova tem um rito, não é? A prova tem uma formalidade, a prova tem o seu tempo, que é diferente do tempo da evidência. E o juiz, portanto, não pode julgar com base na evidência, no conceito que lhe empresta o professor Rui Cunha Martins, que é um conceito diferente
do evidence, do conceito de evidência do direito norte-americano, que, como disse, se assemelha muito mais ao conceito de elemento de prova do que o que eu acabei de expressar como evidência. Já proof, né? A expressão proof, tem muito mais relação com o resultado probatório, que eu também acabei de explicar. Portanto, é bom ter em vista, com muito cuidado, a utilização desses elementos de maneira não equivocada. Né? Essas expressões não podem ser usadas de forma equivocada. Bom, por fim, o ônus da prova ele pode ser compreendido tanto sob o aspecto objetivo como sob o aspecto subjetivo. Né? Então, o ônus da prova ele é compreendido como digamos assim, o ônus que a parte tem de se desincumbir da sua função, da sua atividade probatória, para se colocar numa posição de vantagem ou para eliminar uma posição eventual de desvantagem, digamos assim. E essa é uma compreensão que entende o ônus da prova como ônus subjetivo, ou seja, o que incumbe a quem, não é? O ônus é da acusação de provar todo o fato criminoso. Esse é o ônus, ou seja, a acusação deve provar, deve comprovar, deve demonstrar o fato criminoso para se colocar numa posição processual de vantagem. O ônus da prova sob o aspecto objetivo é compreendido como uma regra de julgamento decorrente do princípio da presunção de inocência e que se dirige para o juiz na medida em que, se o ônus da prova subjetiva não foi desincumbido, o juiz deve objetivamente decidir contra quem tinha o ônus de provar e não o fez, né? Ou a favor daquele que não tinha o ônus de provar, na medida em que a prova não tenha sido realizada. Portanto, o ônus subjetivo se dirige às partes, o ônus objetivo ele se dirige obrigatoriamente ao juiz, né, e corresponde à forma como ele deve decidir. Não é? Eu ainda vou falar no fim desse período sobre sentença, mais ao fim do período sobre sentença, e volto a essa questão do ônus objetivo no momento de tratar da decisão. Agora fica apenas o conceito de ônus da prova, subdividido em ônus objetivo dirigido ao juiz, como regra de decisão, e como ônus subjetivo, como a incumbência da atividade probatória dirigida às partes.